repetindo a pergunta que eu fiz, acho que no nosso primeiro encontro, lá no início, você está no controle das suas decisões? Se eu perguntar aqui, muitas das pessoas às vezes vão falar, não, totalmente, estou tranquilo, estou decidindo bem, cuidado. Olha isso. Na década de 80, o neurocientista Benjamin Libet fez um experimento mostrando como as decisões racionais ocorrem segundos depois de processos neurais inconscientes se ativarem. Descoberta que colocou em xeque nossa capacidade de livre-arbítrio, ou seja, sua capacidade racional, dependendo do ambiente estressor que você tiver, ela vem depois da sua capacidade inconsciente, das funções inconscientes. Isso tem uma explicação neurocientífica, tá? Nós sobrevivemos por causa disso. Lá na época, onde nós éramos ainda, né, nossos antepassados, a gente vivia em cavernas e tudo mais, os nossos antepassados, eles sobreviviam por conta desse sistema límbico, desse inconsciente muito forte. Porque quando ele se deparava com um animal de grande porte, um mamute, ou qualquer animal, ou ele corria para sobreviver, ou ele ia caçar, lutar para também sobreviver, se alimentar. De duas, uma. Esse procedimento de luta ou fuga acontece até hoje. Nossos mamutes, nossos leões da vida aí, é um estresse, uma briga no trabalho, uma briga dentro de casa, alguma coisa nesse sentido. E todo esse disparo químico, essas reações fisiológicas acontecem basicamente da mesma forma que aconteciam lá atrás com os nossos antepassados. Então, esse inconsciente são respostas prontas, que acontecem antes das respostas racionais. Eu estou falando isso porque a gente vai entrar no estudo de caso e vocês precisam entender. Por exemplo, a gente tem os engramas. O Paulo até anotou, não foi, Paulo? Você anotou semana passada o que eram os engramas, né? Tá anotado, né? Aquilo que a gente Isso. viveu lá na infância, no passado, que volta, né? Que ficam guardados, exatamente. São experiências que a gente viveu ao longo da nossa vida que ficam guardadas no nosso cérebro. Legal. Quando a gente está num momento de estresse, o seu cérebro ele entende que é luta ou fuga. É um mamute que você está enfrentando. Então a resposta tem que estar pronta. O problema é que o racional, o sistema racional, no córtex cerebral, ele leva tempo para fazer as analogias. Ele olha e fala assim, peraí, esse mamute ele tem, deixa eu ver aqui, talvez umas 5 toneladas, ele é muito grande. Eu acho que não vai dar para eu encarar esse mamute. Então, provavelmente eu tenho que sair daqui, porque senão ele vai me matar. Mas espera aí, por onde eu vou sair? Se eu correr para cá, tem aqui uma colina, eu não vou conseguir subir, ele vai me encurralar. Então, é melhor eu correr para... O nosso sistema racional, por mais que ele aconteça, eu estou exagerando aqui, tá, pessoal? Mas ele acontece em frações de segundo. Mas por mais que ele aconteça em frações de segundos, ainda assim, ele é mais lento, porque ele processa as respostas, ele processa todo o procedimento que você tem que fazer. Então, ele é mais lento do que o seu sistema inconsciente, porque as respostas já estão prontas. Os engramas, você já viveu. Se você encosta na panela quente, você tira o braço, porque você já viveu que aquilo te queima. Você não fica assim, peraí, esse negócio está me queimando, mas por que está me queimando? Deixa eu ver. Ah, é porque tem um fogo aqui que aqueceu esse alumínio, o alumínio está passando a temperatura. Ih, deixa eu tirar. Não é assim que funciona. Você já tira logo. Por quê? O engrama que está guardado na tua cabeça está no teu inconsciente, de que aquilo queima, sai na hora, de imediato. Então, entenderam que o inconsciente é muito mais forte? Então, se você tem uma série de traumas no seu passado, esses traumas eles podem vir à tona num momento estressor. Guarda isso. E o racional, quanto maior é o impacto estressor do ambiente, o seu racional ele tem menos capacidade de tomar as decisões. Ele fica mais contido pelo seu inconsciente. Sabe aquela briga do trânsito que você vira um monstro e depois você para e fala assim, caraca, bicho, não era para eu ter feito isso. Aquela briga conjugal que você ficou tão irado que você falou alguma coisa depois você se arrependeu, você falou assim, caramba, não era para eu ter falado isso. Você se tomou tão forte por aquele ambiente estressor, por aquela situação estressora, que o inconsciente veio à tona, fez você falar coisas que você não queria. Quando entrou o racional, depois você falou assim, cara, não era para eu ter falado isso, mas já falei. Não era para eu ter feito isso, mas já fiz. Então, dependendo do impacto do ambiente, o seu racional fica comprometido.
Guarda isso, porque isso é importante. Quem lembra desse caso de Sergipe com a PRF? Alguém não sabe o que aconteceu? Eu não estou aqui para expor os colegas, não, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Eu até entro em defesa desses caras aqui, tá? Porque o que não falta é gente para atacar pedra. Mídia, judiciário, várias pessoas da sociedade, a própria instituição, muitas das vezes. Mas, enfim, se alguém não viu o que aconteceu em 2022, esse caso, um transeunte estava passando e tal, e esses caras abordaram, e aí a abordagem ficou um pouco complexa. Esses camaradas da PRF colocaram o cara no corró, vocês estão vendo aqui a perna, as duas pernas, colocaram esse camarada no corró, abaixaram ali o corró, o capu, e colocaram gás lacrimogêneo. O camarada veio a óbito tempo depois, ainda na abordagem, tá? Mas esse camarada foi a óbito, esse que estava sendo abordado. Esses caras respondem até hoje, morte social para os caras, tá? Estão presos e expulsos da instituição, respondendo e presos. Enfim, quando eu tomei ciência desse fato, eu fiquei pensando, falei, cara, o que que leva esses camaradas a fazerem isso? Eu não vou entrar na parte técnica, porque se eu perguntar para vocês aqui, pessoal, o que que esses caras deveriam ter feito? Pode, isso eu tenho certeza, que vão vir respostas assim que, porra, nem a NASA ia ter condições de formular uma resposta tão linda quanto a nossa. Isso eu não tenho dúvida. Ah, deveria fazer isso, porra, não, aqui, ali e tal, beleza, não é isso que eu quero. O que eu quero é que a gente faça reflexões baseadas na inteligência emocional, nas habilidades do autoconhecimento, do autocontrole, principalmente, pessoal, porque qualquer um de nós está sujeito a essa situação aqui. E eu mostro para vocês, se eu perguntar para vocês o que vocês fariam, vocês vão me dizer. Mas a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que nenhum de nós aqui na aula hoje, se pegasse e colocasse lá, neste momento, faria exatamente o que está pensando agora. Agora eu estou pensando que tem que fazer isso, isso, isso. Mas se eu pegar você e colocar lá, naquela situação real, eu tenho certeza que você não vai fazer exatamente do jeito que você está pensando. Sabe por quê? Em volta desses caras tinha gente filmando, gente gritando, gente ameaçando. E aí, na cabeça desses caras, inconscientemente, os engramas, Paulo, agora você vai perceber os engramas. O que está na cabeça desses caras com relação a engrama? Quando ele assiste a noticiários, o que acontece? Polícia está sempre sendo criticada no ambiente jurídico, no ambiente social, pelas mídias. É ou não é? Então, esse é o primeiro engrama que está na cabeça do cara. Aí tem um monte de gente gritando, filmando, pressionando, o cara está aqui, ó, caramba, com a cabeça na pressão. E isso vai sair na mídia, porra, se acontecer alguma coisa aqui, vai para o judiciário e não sei o que, tem um monte de engrama guardado na cabeça dele. E aí, quando eu fui analisar esse caso, um dos camaradas é choqueando. Eu não sei se tem algum choqueando aqui entre vocês, mas um desses camaradas aqui da abordagem era choqueando. O que que isso significa? Para quem não sabe, o camarada que faz o curso de choque, ele lida com gás lacrimogêneo, com Cara, cheira a distúrbio. gás legal. Muito, Derek, muito. O cara lida o tempo todo com distúrbio civil. Ou seja, resumindo, o choqueando, ele domina a arte do gás. Ele sabe do que o gás é capaz. E aí é onde entra o meu questionamento. Eu fiquei pensando, e eu conversei com o Rossi, que era o chefe da saúde da PRF, é um psiquiatra, ele é psiquiatra, e eu conversei com ele sobre esse caso, eu falei, Rossi, será que esses camaradas não estavam, entre aspas, sequestrados emocionalmente, sobre um impacto emocional tão grande que eles não perceberam o tempo que o gás estava ali em cima desse camarada e tal? E eu digo que, na minha cabeça, eles estavam sob um sequestro emocional, sabe por quê? Há exatamente uma semana atrás, em Fortaleza, dois PRFs foram abordar um camarada igual a esse aí, um transeunte,
que também tinha distúrbio mental, e esse cara tinha distúrbio mental, o cara pegou a arma dos policiais e matou os dois PRFs.